Por que preparar a câmara do cabeçote do motor? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui. Meu nome é Otávio e bora pro vídeo. Antes da gente falar o porquê preparar a câmara do cabeçote, a gente precisa entender o que é a câmara do cabeçote, o que ela compõe e o que ela influencia dentro do meu motor. Primeiro passo aqui, ó, que eu escrevi para vocês. O que é a câmara do cabeçote? A câmara do cabeçote é essa localidade aqui do cabeçote, certo? Que compõe parte da câmara de combustão do meu motor. Ou seja, a câmara de combustão, ela é formada pelo seu pistão, quando ele está ali em PMS, pelo próprio pistão, pelo formato dele, pelo espaço na junta e pela câmara aqui do cabeçote. O que é a câmara de combustão? A câmara de combustão é o local onde a energia química do combustível gera calor, que através disso vai gerar uma pressão para movimentar o seu pistão. Ou seja, movimentando o pistão para baixo, fazendo o virabrequim aqui girar, ou seja, acontecer esse movimento aqui no motor, fazendo a motocicleta andar para frente, caso você esteja engatado aqui com todas as marchas aqui. Ou seja, o princípio do funcionamento do motor é transformar a energia térmica, que é o calor, em energia mecânica, que é a energia aqui de movimentação. E na câmara de combustão acontece ali a queima do combustível. E através da queima do combustível, essa energia que é gerada, ela faz o pistão se movimentar para baixo, fazendo o virabrequim girar e movimentar todas as peças do motor até ali a relação final e fazer movimentar a sua motocicleta para frente, beleza? O que influencia a câmara do meu cabeçote? A câmara do cabeçote, eu anotei alguns pontos aqui que ela vai influenciar. Ela vai influenciar na taxa de compressão do seu motor, vai influenciar na queima, vai influenciar também no preenchimento e na limpeza. Eu vou explicar cada ponto desse aqui. Por que ela influencia na taxa? Porque o formato aqui da câmara do cabeçote, o espaço aqui que eu tenho entre as válvulas ou o espaço total que eu tenho, representa um determinado volume quando o meu pistão está em PMS. E esse volume, sendo ele maior, reduz a taxa de compressão. Sendo ele menor, aumenta a taxa de compressão. Então, o formato da câmara de combustão e o tamanho da câmara de combustão do meu cabeçote influencia diretamente na taxa de compressão do meu motor. Além disso, também vai influenciar na queima da mistura ar-combustível, na eficiência da queima. Como assim? Quando eu falo que ela influencia na queima aqui, a gente está falando aqui na parte do squish aqui do meu cabeçote. Ou seja, o squish é a área de esmagamento da mistura ar-combustível. Quando o meu pistão ele sobe aqui, ó, deixa eu posicionar ele aqui só para vocês terem uma ideia. Quando o meu pistão ele sobe aqui em direção ao PMS, ele está em PMI, vai subir em direção ao PMS, essa região da coroa do pistão aqui, ó, que é bem essa parte aqui, ó, da coroa aqui do pistão, vai casar com a área aqui de esmagamento, que é conhecida como área de squish. Ou seja, essa área de squish é uma área de esmagamento da mistura ar-combustível. Essa área de esmagamento faz direcionar essa mistura que foi esmagada para uma determinada direção, ou seja, em direção ao centro da câmara de combustão. Quando essa mistura ela é direcionada para o centro da câmara de combustão, vai gerar uma turbulência aqui, porque vai aumentar a velocidade aqui, ó, em direção ao centro da câmara de combustão, aumentando a turbulência. Se eu tenho mais turbulência, eu deixo a mistura ar-combustível mais homogênea e tenho uma queima mais eficiente da mistura ar-combustível. Ou seja, então o formato aqui também, casando aqui essa área de squish com a área de squish do meu pistão, vai ter uma melhora na queima da mistura ar-combustível aqui do meu motor. E por que a câmara do cabeçote ela também vai influenciar no preenchimento e na limpeza? Porque como eu tenho as válvulas aqui, nesse lado eu tenho a válvula de admissão e nesse outro lado aqui eu tenho uma válvula de escape. Esse cabeçote aqui não está pronto, é um cabeçote que está em desenvolvimento para colocar essas válvulas maiores aqui, ainda falta colocar as sedes aqui,
mas eu trouxe para exemplificar para vocês. Ó. Aqui, quando a minha válvula ela abre, já começa um pequeno fluxo. A partir de 1,27 mm, vai começar um determinado fluxo que é considerável para o preenchimento de misturar combustível para o cilindro, para preenchimento do cilindro aqui, para que depois aconteça ali a combustão, a compressão e, consequentemente, a combustão. Quando eu tenho uma câmara totalmente original, eu vou ter pequenas rebarbas aqui, ou não ângulos, que impedem a entrada da mistura ar-combustível. Consequentemente, eu tenho perca de rendimento. Então, se eu melhoro essa área, eu influencio diretamente no preenchimento da mistura ar-combustível. Da mesma forma, é na válvula de escape. Eu tenho a combustão, certo? E depois vou ter a exaustão para empurrar os gases quando o meu pistão desce. Vai subir, o momento em que vai se expelir aqui os gases pelo escapamento, certo? E a minha válvula ela se abre. E da mesma forma eu tenho quinas que vai impedir aqui essa saída aqui dos gases pelo escapamento. Consequentemente, eu tenho perca de rendimento. Se eu trabalho essa área, eu melhoro o rendimento do meu cabeçote, melhoro a eficiência do meu motor. Ou seja, tendo uma limpeza maior dos gases. Se eu tenho uma maior limpeza, eu tenho mais rendimento. Eu vou falar um pouquinho mais aqui embaixo sobre isso aqui, beleza? Como preparar, certo? Então, o que a câmara do cabeçote ela influencia? Na taxa de compressão, na queima da misturar combustível, no preenchimento e na limpeza. Por isso que é necessário preparar a câmara do cabeçote. Por que eu chamo ela de câmara do cabeçote? Porque ela compõe a câmara de combustão do meu motor. A câmara de combustão não é somente essa peça aqui. Ah, a câmara de combustão é só aqui a área do cabeçote. Não, aqui é a câmara do cabeçote. Ela faz parte da câmara de combustão do meu motor. Porque aqui no pistão eu tenho um determinado formato. Deixa eu colocar aqui o cabeçote aqui. Eu tenho um determinado formato. Aqui no meu pistão, notem que eu tenho um determinado formato aqui. O meu pistão ele é côncavo. Logo, esse formato que eu tenho aqui também ocupa um determinado volume. E esse volume representa o volume total. E ele também faz parte da câmara de combustão, aonde vai acontecer a queima da mistura ar-combustível, certo? Então, o pistão também influencia, faz parte da câmara de combustão do meu motor. Além também da junta do motor, posicionar aqui o pistão, além também das juntas que eu tenho, que também vou ter um certo espaço ali, aqui, entre o cabeçote e o cilindro, vou ter um determinado espaço, isso ali também é volume, e a câmara do cabeçote. Isso forma a câmara de combustão do meu motor. Se você prepara a câmara do cabeçote, você vai ter mais rendimento. Por que preparar? Porque quando eu preparo aqui a câmara do meu cabeçote, eu ganho mais eficiência volumétrica. Gerando mais eficiência volumétrica no meu motor, o que vai acontecer? Eu vou ter um maior preenchimento de mistura ar-combustível. Consequentemente, eu vou ter uma queima mais eficiente também, quando eu preparo. Logo, vai gerar mais potência. Quando gera mais potência, o motor vai ficar melhor. Além disso, eu também trabalho a saída dos gases para deixar a câmara de combustão mais limpa possível. Por quê? Se eu mantenho gases queimados dentro da câmara de combustão sem expeli-los, ou seja, ficar uma determinada quantidade ali, o que vai acontecer é que os gases quentes eles têm uma expansão maior. Quando a válvula de admissão ela se abre para preencher mais mistura ar-combustível, se eu já tenho gases restantes da queima ali, vai subir a temperatura, eu tenho uma expansão maior, logo eu não consigo introduzir tanto mistura ar-combustível dentro do meu motor. Aqui, por isso que acontece um exemplo, se a gente pegar um motor onde ele usa óxido nitroso. O que o óxido nitroso ele faz? Ele diminui a temperatura do ar, fazendo com que ele ocupe menos espaço. Se ele ocupa menos espaço, ele tem uma densidade diferente. Se ele ocupa menos espaço, eu consigo introduzir mais combustível, consequentemente, eu consigo gerar mais potência no motor. Se o meu motor é totalmente aspirado, igual esse aqui,
o que eu faço é melhorar a saída dos gases para deixar a câmara de combustão mais limpa possível e melhorar a entrada também para ter mais preenchimento e também melhorar a eficiência da queima para ter uma queima mais eficiente de todo aquele combustível que entrou na admissão do motor, certo? É por isso que eu preparo a câmara aqui do meu cabeçote, beleza? O que eu faço então para me preparar a câmara do cabeçote? Primeiro ponto, a gente vai trabalhar os ângulos na saída, beleza? E também ângulos nas sedes de válvulas. Aqui, esse cabeçote está sem as sedes aqui. A sede fica logo abaixo aqui da válvula, onde a válvula ela se assenta aqui. Eu trabalho ângulos nas sedes e trabalho ângulos na saída. Aqui, ó, nota que esse cabeçote ele já está com ângulo aqui na saída. Por que eu faço os ângulos na saída? Para mim ter uma melhor direcionamento aqui, certo? Da mistura ar-combustível para dentro aqui do meu cilindro, melhorando assim o preenchimento de mistura ar-combustível para dentro do meu motor. Por isso que eu faço os ângulos nas sedes, faço os ângulos também na saída aqui do cabeçote, beleza? Posso fazer vários ângulos, vai depender da preparação que você está fazendo e do seu objetivo. Você pode fazer vários ângulos aqui, seja na sede, seja aqui na saída do cabeçote, beleza? Da mesma forma que eu faço os ângulos na admissão, eu vou fazer os ângulos no escapamento. Ângulos que vão melhorar a saída, ou seja, aumentar a velocidade de saída dos gases queimados aqui na combustão. Se eu melhoro essa velocidade, se eu faço ângulos aqui, eu aumento a velocidade de saída. Aumentando a velocidade de saída, eu tenho uma limpeza maior da câmara de combustão do meu motor, não deixando ali resíduos da queima anterior, beleza? Então, eu também faço os ângulos na saída, certo? Aqui do cabeçote, nas sedes, também posso fazer. E eu também esqueci de falar, mas eu também posso fazer os ângulos nas válvulas. Posso fazer o ângulo na válvula de escape por cima e atrás. Na válvula de admissão, vou fazer só na parte de trás aqui dela, beleza? Então, posso fazer ângulos nas sedes, nas válvulas e no cabeçote para melhorar o preenchimento e melhorar a limpeza dos gases. Preenchimento de misturar combustível e limpeza dos gases do escapamento, beleza? Segundo ponto que eu vou fazer, eu vou tirar as rebarbas. Quando você pega um determinado cabeçote, ele pode ter algumas quinas, algumas rebarbas que com o funcionamento do motor, isso pode gerar um ponto quente dentro da câmara de combustão do meu motor. Esse ponto quente, ele pode se tornar um ponto de detonação do combustível e de pré-ignição. Por que ele se torna um ponto de detonação e pré-ignição? Porque ele fica tão quente que ele se torna incandescente. Esse ponto incandescente, quando a mistura ar-combustível ela pega nele, ela se autodetona e isso vai ser prejudicial para o motor, porque o tempo ali que vai acontecer a ignição tem que ser determinado pela vela ali e a programação que tem no seu sistema elétrico da motocicleta, certo? Seja pelo CDI ou pelo módulo. Se acontece fora desse tempo, pode danificar o meu motor, porque isso vai gerar ondas de choques que podem quebrar a canaleta de pistão, além de, se acontecer e gerar esse ponto quente, pode acontecer uma pré-ignição, esse ponto quente vai aumentar tanto a temperatura da câmara de combustão, que vai estragar, ou seja, vai danificar o seu motor, vai haver a quebra ali, porque vai chegar num ponto de temperatura que o óleo ele não consegue resistir a essa temperatura, então acaba quebrando esse fio de óleo que está protegendo o motor e acaba danificando ele. Então a gente precisa ficar atento aqui nessas rebarbas. Assim que você fez os ângulos, você vem quebrando todas as quinas vivas que você tem aqui na câmara do cabeçote, deixando o mais suave possível, beleza? O terceiro ponto aqui vai ser a área de esmagamento da mistura ar-combustível. Essa área de esmagamento da mistura ar-combustível, ela vai direcionar, certo, a mistura ar-combustível com uma determinada velocidade, de acordo com a área de esmagamento. Quanto menor, ou seja, maior que eu falo é o seguinte, quanto mais próximo é a área de esmagamento,
maior velocidade eu vou ter jogando a mistura ar combustível, maior turbulência. Mas quanto mais próximo eu deixo a área de squish do meu pistão com a área de squish do meu cabeçote, eu tenho o risco do meu pistão pegar no cabeçote. Então eu preciso deixar uma folga de segurança para que o meu pistão ele não pegue aqui no cabeçote. Ali eu costumo falar que no mínimo 0,6, mas se você quer ter durabilidade, 1 milímetro ali na área de esmagamento para motor de rua. Um motor de competição às vezes vai deixar menos, às vezes acontece de você deixar com menos e o pistão acabar pegando um pouco no cabeçote, mas dependendo da proporção que pegue, vai quebrar tudo, beleza? Então tem que tomar muita atenção com esse ponto aqui de pegar o pistão aqui no cabeçote, beleza? Então eu faço essa área de esmagamento casando uma região com a outra. Aqui no pistão, que eu mostrei para vocês, a borda do pistão, eu tenho aqui a área de esmagamento da mistura. Como esse cabeçote aqui está modificado, já sumiu bastante aqui, ó, certo? E vai ser feito uma outra área aqui, um outro squish aqui, de acordo com o pistão. Uma área tem que casar com a outra. O squish, se eu boto um exemplo, um ângulo de 11 graus na cabeça do meu pistão na área de esmagamento, na coroa do pistão. Aqui no cabeçote eu tenho que botar 11 graus também. Uma área tem que casar com a outra. Se eu deixo reto, a área do cabeçote tem que ser reta também. Por quê? Porque é uma área de esmagamento. Não faz sentido eu ter uma área de esmagamento onde o meu pistão é inclinado assim e aqui é reto. Não faz sentido. Porque ou você vai direcionar parte da mistura para cá, mas também vai direcionar parte da mistura para cá. E isso pode danificar o motor também. Se você casa uma área com a outra, você aumenta essa velocidade aqui de mistura que é jogada nessa região, aumentando a turbulência para o centro da câmara de combustão, jogando essa turbulência na frente de chama, aumentando a velocidade da queima da mistura ar combustível. Quando eu faço isso também, eu reduzo a temperatura aqui do meu cabeçote, evitando também a pré-ignição e detonação do meu motor. Por isso que é muito importante fazer o squish no cabeçote para casar uma área com a outra. Qual o tamanho do squish, Otávio? O tamanho do squish vai de acordo com o pistão que você usa e ambas as áreas têm que casar uma com a outra. Otávio, se eu fizer um squish e depois botar um pistão original, vai ter que soldar o cabeçote e fazer de novo o squish, porque uma área é diferente da outra. Você tem uma área maior, logo, se eu tiver uma área maior, feito um squish para um pistão maior, depois eu volto para o pistão menor, se essa área de esmagamento, ela tem a tendência de jogar para o centro. Só que por isso que ela é do tamanho do pistão. A mistura ela é esmagada, então ela vai tentar ir para algum lugar. Como para o lado ela não vai, porque está na medida do squish, ela vai ser jogada para o centro. Agora, imagina eu ter um pistão menor e uma área maior. Quando esmagar, vai jogar para cá e também vai jogar para o centro. Certo? Só que isso também é prejudicial, porque essa jogada dele para cá pode trazer a queima, ficar queimando junto aqui no cabeçote, esse cilindro aqui. Por isso que às vezes, um exemplo, montei um kit maior, um 70, um 190, começa a queimar junto. Às vezes não fez o squish e acaba acontecendo isso, que o pistão está casando, a área do pistão é maior do que o squish original, que é essa parte original aqui, certo? Como isso acontece, parte da mistura é direcionada para o centro, mas parte está sendo jogada contra as paredes ali do cilindro e junta, podendo ocasionar a queima da junta ali do cilindro do motor, beleza? Então, quando se faz o squish, você reduz essa temperatura e também quando acontece isso, tá, de ficar jogando, aumenta muito a temperatura nesses pontos, certo? Aumentando muito a temperatura, pode empenar o cabeçote, empenar o cilindro e trazer o vazamento. Então, você precisa trabalhar esse ponto para ter ganhos e não percas, beleza? Porque isso pode trazer percas para o motor. Então, por isso que eu preparo a câmara do meu cabeçote, certo? Para trazer ganhos de eficiência volumétrica para o meu motor, e potência e torque também, certo? E também para durabilidade, porque assim eu reduzo o risco ali de detonação e pré-ignição, certo? Aumentando a velocidade, tendo queima mais eficiente, não é só no sentido de ganho de potência, mas no sentido de ganho também de durabilidade do motor, beleza? Pontos de atenção. Quais os pontos de atenção eu tenho que ter quando eu preparo a câmara do meu cabeçote? Eu preciso ficar atento que toda vez, que é o que eu mencionei aqui,
no primeiro ponto, que é a taxa. Toda vez que eu altero aqui o formato da câmara do meu cabeçote, fazendo ângulos nela, fazendo ângulos nas válvulas, alívio de válvula, fazendo o squish, eu aumento o volume. Se eu aumento o volume, eu reduzo a taxa de compressão. Então você tem que ficar atento nisso. Porque pode haver um meio termo. Às vezes você tem uma determinada área aqui, e dependendo do pistão que você está colocando, se você faz o squish, um exemplo, vou colocar um pistão 190, vamos supor que ele tem 9 de taxa. Um exemplo, tá? Você pega um kit, compra ele, tá descrito que ele tem 9 de taxa. Aí você vai e faz o squish. Só que isso aumenta o volume. Dependendo da profundidade do squish que você fez, vai aumentar o volume. Fiz o squish, fiz ângulos, fiz isso, fiz aquilo aqui na câmara de combustão. Todos os itens aqui que eu mencionei para vocês. Isso vai aumentar o volume. E pode ser que esse motor esse kit ele saia de 9 de taxa para uma taxa ali de 8. Ou seja, eu aumentei muito o volume e a taxa foi baixa. E às vezes, nesse caso, eu vou ter que usar um pistão taxado ou um pistão plano. Porque geralmente o pistão que vem no 190 ele é côncavo. Então ele ocupa um determinado volume. Então nesse caso eu vou ter que colocar um pistão plano para aumentar o volume, para reduzir o volume de novo e ter uma taxa maior, ou até mesmo usar um pistão côncavo, que é um pistão, ou até mesmo usar um pistão convexo, né, que é um pistão cabeçudo, que é um pistão que vai reduzir ainda mais o volume da câmara de combustão do meu motor e aumentar ainda mais a taxa de compressão. Então eu tenho que ficar atento nesses pontos relacionados à taxa de compressão. Porque eu tenho ganhos fazendo isso? Tenho. Mas às vezes você precisa colocar no meio termo do que você pode fazer. Eu dei dica de fazer muitas coisas aqui no cabeçote para ter resultado. Mas se eu faço todas essas áreas e perco na taxa, eu também tenho um certo prejuízo nesse caso, nesse motor. Então eu preciso ter um meio termo ou fazer as alterações que seria colocar um pistão reto, certo? Ou até mesmo colocar um pistão cabeçudo, um pistão convexo, para ter mais taxa de compressão. E o outro ponto é a folga que eu preciso ter aqui entre o meu pistão e a área de squish, que é o que eu mencionei para vocês. É um ponto de extrema importância também quando eu faço, porque dependendo do que eu faço aqui, eu vou ter que rebaixar às vezes o cilindro, subir o pistão, retirar na borda dele, então o pistão vai se aproximar muito do cabeçote. Quando ele se aproxima muito do cabeçote, o que pode acontecer é que o pistão pode pegar no cabeçote. Se o pistão pega no cabeçote, ele pode quebrar o motor. Além de ter o risco de pegar no cabeçote, ele pode pegar nas válvulas. Então eu tenho que fazer acertos. Quais acertos que eu preciso? Eu preciso fazer os acertos do squish, da área de squish, que eu vou ter, certo? E também fazer o acerto das cavas de válvula, para que, mesmo colocando um comando grande, com maior levante, as válvulas, quando se abrirem e meu pistão estiver subindo, ou quando as válvulas estiverem abertas, não venha tocar na cabeça do pistão, porque se pegar, vai quebrar o motor, beleza? Então, esses são os pontos de atenção que você precisa ter quando você vai preparar a câmara de combustão do seu motor. Otávio, vale a pena preparar? Sim, vale a pena. Vai ter mais eficiência volumétrica e mais potência e torque no seu motor. Se você quer aprender mais sobre preparação de motores, vou deixar aqui embaixo, no primeiro link da descrição, todas as informações sobre os nossos cursos de preparação de motores. E se você já preparou a câmara de combustão do seu motor, comenta aqui embaixo para mim qual foi o resultado que você teve, que eu vou fazer aí o possível para responder a maioria dos comentários. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.